Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou nessa série de mensagens com vocês sobre as boas obras, o doce fruto da salvação. O doce fruto da salvação. E eu gostaria de meditar com você hoje como Jesus é o perfeito exemplo das boas obras. Como Jesus é o exemplo perfeito de toda boa obra. E lá em Atos capítulo 10, versículo 38, e a primeira parte do versículo 39, diz assim o texto sagrado. Atos capítulo 10, versículo 38, e a primeira parte do versículo 39, diz assim a Escritura Sagrada: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Esse texto maravilhoso se encontra no momento culminante do livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro está na casa de Cornélio. Cornélio teve uma visão. Ele era um centurião romano, um oficial romano, e ele estava ali para, como um soldado romano, tomar toda aquela região e manter aquela região inteira sob domínio romano. Mas aquele homem, ele ouviu falar do Deus único, e ele abandona todos os deuses romanos que ele tinha e toda a influência grega também dos deuses gregos que haviam sobre os romanos, e ele abraça a fé do judaísmo, ele abraça a fé do Antigo Testamento, e ele então estava orando na hora da oração ao Senhor da glória, e então um anjo aparece para Cornélio e diz para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram a Deus em memória ao Senhor. Agora você vai fazer o seguinte: você vai mandar soldados para na cidade de Jope chamar um homem por sobrenome Simão Pedro. Ele está à beira-mar, na casa de um homem que é um curtidor de couro. Ele lá também se chama Simão, e esse Simão, ele vai te dar palavras de vida eterna. E assim fez Cornélio, mandou chamar Pedro, e Pedro então veio depois de uma palavra de Deus para ele, e ali então, nesse momento, entrando na casa de Cornélio, quando ele vai começar a anunciar, porque Cornélio chamou seus familiares, amigos, vizinhos, ele chamou todo mundo que ele conhecia, porque ele contou para as pessoas aquilo que havia acontecido. E nesse momento então, o apóstolo Pedro, ele traz esse versículo resumindo um pouco aquilo que o Senhor Jesus havia feito. Então o texto vai dizer: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. As boas obras, meus amados irmãos, na Bíblia, na vida cristã, ela se origina na pessoa e na presença do Espírito Santo. As boas obras, de um modo geral, nas outras religiões, elas se encontram como um fator de autossalvação, como vou tirar o peso da minha consciência, ou alguma coisa nesse sentido. Mas no Evangelho, as boas obras têm como objetivo a glória de Deus, não a autossalvação. Nós não fazemos coisas boas para nos salvar a nós mesmos, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que fazemos? Fazemos movidos
pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito de Deus. Aqui está a motivação, a origem, a fonte de toda boa obra no reino de Deus, na igreja. E isso acontece com o próprio Senhor Jesus, como o texto diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E o texto vai dizer que ele andou por toda parte fazendo bem. Veja que primeiro Jesus é cheio do Espírito Santo no batismo. Ele, antes de começar o seu ministério, antes de curar, libertar pessoas, anunciar a chegada do reino, primeiro ele é cheio do Espírito Santo. E assim acontece com a igreja. Jesus, antes de ser assunto aos céus, de ser levado aos céus, ele chama os discípulos depois da ressurreição e diz para eles: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo, vocês recebam o Espírito de Deus. E aí então a missão começa. A missão da igreja não pode existir sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem o agir do Espírito de Deus. Não existe uma missão fora da pessoa e da obra do Espírito de Deus. Nós não agimos em bondade simplesmente, mas agimos movidos pelo doce e precioso Espírito Santo. Por isso que o texto sagrado inicia com a unção do Espírito sobre a vida de Jesus. E se o nosso Senhor foi cheio do Espírito, Ele que é santo, 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 imagina como nós não precisamos ser ainda mais cheios do Espírito. Não podemos ser mais cheios do Espírito Santo do que Jesus. Com certeza, Ele foi cheio de uma forma plena e perfeita, mas nós não podemos ser menos cheios do que Ele. Com certeza, meus irmãos, nós precisamos da presença do nosso doce e amado Espírito Santo, nosso Consolador, para podermos viver as boas obras. Nós vamos ver que as boas obras fazem parte de quase todas as religiões do mundo. Quase todas as religiões do mundo fazem algum tipo de benefício ao ser humano. Agem bondade e caridade em relação às pessoas. Mas as boas obras dentro do Evangelho ultrapassam em muito essa ideia simplesmente de fazer o bem às pessoas, ou de dar uma cesta básica, ou agir em benefício das pessoas de alguma forma. Meus irmãos, o Evangelho nos leva muito, mas muito além dessa perspectiva meramente de fazer bem às pessoas. A primeira coisa que acontece é Jesus ser cheio do Espírito Santo, e assim a igreja também. Que nós, meus irmãos, possamos ser cheios do Espírito. Esse é o chamado de Deus para nós como igreja. Essa é a ordem de Deus para nós como igreja. Essa é a vontade de Deus para a igreja, que sejamos cheios do Espírito Santo e possamos assim viver em tudo em nossas vidas para a glória de Deus, fazendo o bem. O texto diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Essa ideia da unção, essa ideia de cobrir com óleo uma pessoa, era um símbolo de que Deus estava chamando aquela pessoa para uma tarefa especial, para uma tarefa específica. Então os reis, os profetas, os sacerdotes, eles eram ungidos com óleo, e o óleo era o símbolo do chamado especial que Deus estava fazendo. O Senhor Jesus, Ele não é ungido com óleo, Ele é ungido com um
continuar a obra que o Senhor começou, se não estivermos cheios do Espírito como Ele. A nossa obra não é de salvar o mundo. Ele morreu na cruz, verteu a sua vida naquela cruz por nós. Essa obra não podemos fazer. Ele fez uma obra completa, perfeita na cruz, para perdoar os pecados. Mas a continuidade dessa obra, nós somos também chamados a realizar, a fazer. Por isso, não podemos ser ungidos com óleo. Temos que ter a mesma unção do nosso Senhor Jesus. A presença, a pessoa, o poder do Espírito de Deus em nós, como na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, aquele que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o homem, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, homem, como vai dizer Paulo em 1 Timóteo. Veja, o Cristo, o ungido de Deus, Jesus Cristo, homem, aquele que andou nas nossas ruas, que comeu o nosso pão, que bebeu a nossa água, que viveu entre nós. Assim Jesus, homem, foi ungido. Assim também nós, homens, devemos, como cristãos, ser ungidos por Deus, cheios do Espírito Santo. Esse é o exemplo do nosso Senhor. É esse o chamado da igreja. Assim como Jesus Cristo, homem, foi cheio do Espírito, assim também cada cristão que anda nas ruas, come o pão, está trabalhando, estudando, assim também deve ser cheio do Espírito Santo. Esse é o mesmo chamado que nós temos. E nós devemos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo e desse poder maravilhoso que o nosso Senhor Jesus teve. As boas obras cristãs, elas não são apenas ações meramente humanas, não são ações simplesmente que nós saímos aí a visitar uma pessoa e levar algum alimento para aquela pessoa ou fazer alguma coisa boa para as pessoas. Não é isso que fomos chamados a fazer. Nós fazemos isso também, mas o nosso chamado está para além disso. O texto sagrado vai dizer que Jesus andava por toda parte fazendo bem, porque Deus estava com ele. As boas obras, a presença de Deus, são coisas que não se separam. Não se separa isso. Veja que a Bíblia vai dizer nesse texto que as orações e as esmolas de Cornélio chegaram a Deus, até aquele que ainda não foi salvo por Deus. No caso de Cornélio, não tinha ainda obtido a salvação em Cristo Jesus. As esmolas dele subiram em memória diante de Deus, até as esmolas daquele que não é um cristão, além de ser uma bênção para aquele que recebe, até diante de Deus aquilo é visto com bons olhos. Imagine as boas obras que nós fazemos em Cristo Jesus. Até aquele que faz boas obras se assemelha a Deus em certa maneira, porque o nosso Deus é sempre bondoso, sempre gracioso, sempre amoroso. Ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus, e a sua chuva cair sobre justos e injustos. O nosso Deus é bondoso, e toda bondade que é nessa terra é fruto da graça de Deus, dessa graça que Deus derramou sobre todo ser humano. Então, quando o ser humano, ainda que não é salvo, ele faz o bem, ele nesse sentido expressa essa graça maravilhosa que o nosso bondoso Deus derramou sobre todos. Agora imagine como a igreja fazendo o bem não revela a presença de Cristo. Se aquele que não foi salvo é visto aos bons olhos de Deus, a sua ação, e é uma bênção para aquele que ainda
bênção para aquele que recebe. Imagine como a graça de Deus deve abundar em boas obras na vida da igreja e através da igreja, e como o mundo não vê isso de uma forma maravilhosa. Meus irmãos, que nós possamos ser transbordantes em boas obras, como a Bíblia diz de Dorcas no próprio livro de Atos dos Apóstolos, que ela, inclusive no capítulo anterior, aqui no capítulo 9, que ela era notável em boas obras. Como isso não é uma bênção, como isso não sobe em louvor, em gratidão a Deus. Sermos transbordantes, notáveis, grandes, ricos em boas obras. Esse é o chamado de Deus. Mas veja o nosso texto, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e Deus estava com ele. Mas olha o texto sagrado: em Jesus andou por toda parte fazendo o bem. O texto sagrado diz que Jesus andou em toda parte fazendo o bem. Isso é, em todo local. Em todo local que Jesus ia, se ele ia na sinagoga, se ele estava nas ruas, se ele ia numa aldeia, se ele estava em Jerusalém, na capital, não importa o local onde ele estava fazendo bem. Quando o texto diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem, demonstra que Jesus, em toda situação, em qualquer circunstância, ele estava fazendo bem. Em todo momento, em todo lugar, em qualquer situação, você não ia ver nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhuma ação de Jesus que não fosse uma expressão do amor, da graça de Deus. Tudo que Jesus era, tudo que Jesus fazia, cada palavra, cada olhar, cada atitude era uma expressão de boas obras, de bondade. Por isso que as boas obras no Evangelho não é simplesmente uma ação que nós paramos e dizemos assim: olha, vamos lá em tal lugar fazer um sopão, ou vamos em tal casa fazer uma distribuição de alimentos. Não é isso que são boas obras na Bíblia. As boas obras na Bíblia ultrapassam essa ideia, a ideia de que nós paramos em um momento, vamos em algum lugar ou em alguma situação suprir uma necessidade financeira. Não é isso que são boas obras. O texto diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Em tudo que Jesus era, em tudo que Jesus fazia, eram boas obras. Assim também deve ser a igreja. A igreja deve andar por toda parte fazendo bem. Não deve ser um momento, boas obras, não deve ser um momento na vida do cristão, não pode ser um evento especial para a igreja, não pode ser assim, mas em toda a parte, em todo o tempo, em todo local. Você está no seu trabalho, cada gesto, cada ação no seu trabalho deve ser uma boa obra. Se você está na escola, cada trabalho que você faz, tudo que você faz, como você trata as pessoas, em casa, na comunidade, tudo que somos, tudo que fazemos, em todo o tempo, são boas obras. É essa a ideia das Escrituras Sagradas. Jesus andava por toda parte fazendo bem. As boas obras na nossa vida não são momentos especiais, mas tudo que somos e tudo que fazemos devem ser boas obras. Toda a vida cristã, tudo em nós deve ser uma expressão do amor de Deus. Cada palavra, cada olhar, cada pensamento, cada sentimento, cada ação que fazemos devem ser boas obras. Meus irmãos, imaginem pensar assim. Às vezes nós, no nosso imaginário evangélico no Brasil, e não é só apenas no Brasil, mas na nossa ideia evangélica, nós muitas vezes achamos que boas obras são assim: não, aquele momento nós nos reunimos,
vamos lá em tal lugar, e lá vamos distribuir alimento, ou roupas, ou fazer o bem para alguém. Também são boas obras isso também são boas obras, mas a gente pensa muitas vezes que boas obras são apenas esses momentos que nós fazemos, que nós nos reunimos e então fazemos aquilo. Não! Boas obras são todas as atitudes que o cristão faz no seu dia a dia. Como o texto diz, Jesus andou por toda parte fazendo bem. Tudo que Jesus fazia eram boas obras. Cada palavra, cada olhar, cada ação, tudo são boas obras. E assim deve ser na vida do cristão. Se você está em casa, você está fazendo boas obras. Se você está na comunidade, você está fazendo boas obras. A maneira como você trata as pessoas, a maneira como você trabalha e serve, a maneira como você age no seu trabalho ou onde você estiver, são boas obras. Por isso que você deve fazer tudo para a glória de Deus. Não é algo artificial meramente, ou simplesmente mecânico que nós fazemos. Não, mas é toda a nossa vida. As boas obras, elas devem ser um estado natural da vida cristã, em todo momento, em todo lugar, para com qualquer pessoa. Como o texto diz, Jesus andou por toda parte. Esse andar indica a própria vida do Senhor, tudo que ele era, tudo que ele estava fazendo, a maneira como ele vivia, esse caminhar dele, esse andar dele. Jesus andava por toda parte, ou andou por toda parte, fazendo o bem. Assim deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser uma expressão de amor. A nossa vida deve ser um bem contínuo em tudo o que nós fazemos. Imitamos o Senhor. Se nós fizermos assim, imagine como Paulo vai dizer aos Coríntios: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Isso são boas obras. Boas obras não são eventos que nós criamos, mas é o natural da vida cristã. Isso são boas obras. Que todos os nossos atos sejam feitos em amor. Isso, meus amados, isso é uma vida de boas obras. É isso que o texto sagrado nos chama a fazer. Esse é um resumo da vida de Jesus, nos lábios do apóstolo Pedro. Pedro está dizendo, resumindo a vida de Jesus, sintetizando a vida de Jesus. Jesus, Deus ungiu com o Espírito Santo com poder, e o resultado disso é que Deus estava com ele, e ele andava por toda parte fazendo o bem. Isso deve ser um resumo da nossa vida. Esse deve ser um histórico da nossa existência. Deus está conosco, estamos cheios do Espírito, estamos cheios do amor. Como vimos na semana passada, Jesus é a videira verdadeira, o Pai o agricultor. Nós estamos ligados na videira, estamos bebendo a seiva da videira. Jesus cheio do Espírito, Jesus o próprio amor, cheio do amor. A igreja cheia do Espírito, cheia do amor de Deus, bebendo da mesma seiva, do mesmo Espírito de Cristo. Assim também nós, no mesmo Espírito, ligados na videira, vivendo o mesmo amor, bebendo do mesmo Espírito, tendo a mesma vida, sendo como Cristo, cristãos, andamos nesse mundo, por toda parte, aonde Deus nos colocou, aonde estamos fazendo bem. Isso são as boas obras. Isso é uma vida como a de Cristo, uma vida de boas obras. Meus irmãos, esse é o chamado da igreja. É isso que nós devemos viver. A nossa mente precisa mudar de foco, pensar em boas obras como evento e deixar de pensar assim
as boas obras como momentos específicos para pensar em boas obras, em tudo que somos e em tudo que fazemos, no mais simples, varrer a casa, lavar a louça, tirar a roupa da corda, nos vestir para trabalhar, a maneira como tratamos as pessoas, como nos comportamos dentro do metrô ou do ônibus, como dirigimos, como trabalhamos, a maneira como estamos e nos encontramos em todo lugar, com todas as pessoas. Jesus andava por toda parte, fazendo o bem. Essa é a escola de Deus, essa é a escola do Espírito, essa é a escola de Jesus, andar por toda parte fazendo bem. É assim que andamos, que aprendemos com Jesus, por toda parte fazendo bem. Meus irmãos, esse é o nosso chamado. Não podemos fazer menos, não podemos ir menos do que isso. É aqui que estamos. Essas são as pegadas do nosso Senhor, do nosso Redentor, do nosso Salvador, do nosso Mestre. É aqui que andamos, é aqui nessas mesmas pegadas que vivemos. Como o Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5: sede perfeitos em amor, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o nosso chamado, irmão. O Senhor não nos chamou para menos. Nós somos chamados para andar em toda parte, fazendo bem. Imagina os cristãos no trabalho, a diferença que eles não vão ser, se eles viverem assim. Entenderem que tudo que eles estão fazendo, eles devem fazer para a glória de Deus. Tudo que eles são para a glória de Deus. Todo o serviço que eles produzem para a glória de Deus. E tudo isso são boas obras que são aceitáveis a Deus. Imagine se todos os cristãos do Brasil verdadeiros vivessem assim. Como esse país não seria transformado, como esse país não seria mudado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu e você precisamos olhar para esse texto e dizer: meu Deus, será que tudo que eu estou fazendo, será que a maneira como eu estou vivendo, cada atitude que eu tomo, cada decisão, cada escolha, cada tarefa que eu faço no meu dia, eu estou fazendo o bem, eu estou expressando o amor e a graça de Deus para as pessoas. As pessoas conseguem sentir o amor de Deus, a graça de Deus em cada atitude que eu tenho, em cada palavra que eu falo, em cada gesto que eu tenho. As pessoas conseguem sentir o amor de Deus e ver que são amadas por Deus em cada atitude, porque era isso que aconteceu com Jesus. Imagina, Jesus entra numa aldeia, tem lá um monte de gente oprimida, doente, sem esperança, e quando Jesus chega, elas veem o amor de Deus, elas veem a graça de Deus, elas veem a misericórdia de Deus em suas vidas. Elas veem: poxa, Deus me ama, porque Jesus está agindo assim comigo. É isso que tem que acontecer conosco. Eu acho, irmãos, que essa é uma das coisas mais poderosas que nós cristãos podemos fazer como evangelismo. Dentro da nossa família, que eu estou falando, dentro da nossa família. Imagine aqueles que não são crentes, que estão dentro da nossa família, e essas pessoas estão vendo o nosso proceder, a maneira como tratamos uns aos outros, como falamos, como olhamos, como servimos. Irmãos, isso são boas obras. Eu quero dizer para você que isso transforma a vida de uma família, a maneira como amamos as pessoas, como Paulo vai chamar Tito, e nessa carta de 3 capítulos tão poderosa, dentro daquela sociedade tão doente e quebrada que estava a sociedade de Creta, Paulo vai chamar a igreja às boas obras. As boas obras. O Espírito de Deus vai chamar essa igreja às boas obras. Ele começa dentro de casa. É dentro de casa que ele começa dizendo: olha, aqui estão as boas obras. Dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos, e assim toda a igreja. Se nós queremos ver a transformação
nós fomos chamados a isso, a viver o bem. Andava Jesus por toda parte, fazendo o bem. E é isso que nós somos chamados a fazer, nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, nos grandes momentos, no trivial do dia a dia, fomos chamados a fazer o bem. Nos momentos excepcionais, fomos chamados a fazer o bem. Mas no dia a dia, onde estamos lá no trabalho ou em casa, na comunidade, fomos chamados a fazer o bem. Não fomos chamados a outra coisa. Fomos chamados a ser uma bênção, como Deus chamou Abraão. Abraão, vai e seja você uma bênção. Assim fomos chamados nós também, a sermos uma bênção. E fomos ungidos pelo Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que tirou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em cada cristão, e é o mesmo Espírito que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim também, vivemos como Jesus e devemos amar e viver e fazer o bem como nosso Senhor Jesus. É o mesmo chamado, a mesma tarefa, o mesmo Espírito, dentro do mesmo caminho, no mesmo propósito, na mesma missão, fazer o bem, fazer o bem. E o texto vai dizer que Jesus andava por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Veja como a Bíblia olha as boas obras para além da distribuição de bens materiais. É interessante que uma vez Jesus se negou a dar pão para as pessoas. Jesus, num dia, ele multiplica pão. Capítulo 5 do Evangelho de João. No capítulo 6, a multidão no dia seguinte retorna para comer pão. E Jesus, vendo que eles voltaram pelo pão e não pela palavra de Deus, não pelo pão celestial, Jesus não multiplica pão e fala para eles: vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida eterna, por aquela comida que subsiste para a vida eterna. As boas obras dentro das religiões, e como eu disse, todas as religiões têm alguma espécie de boas obras, de assistir alguém, de prover alimento para alguma pessoa, roupa, suprir necessidades. Mas o Evangelho, ele não escolhe o que fazer. Alguns cristãos ficam: não, nós devemos só pregar o Evangelho. Não, nós só pregamos o Evangelho, nós não fazemos outra coisa. Eu já vi pastores falando isso. Não, o caminho da igreja, a missão da igreja, o trabalho da igreja é pregar o Evangelho e acabou. A gente não dá pão a ninguém, a gente não dá cesta básica a ninguém, a gente não veste ninguém, a gente não faz nada por ninguém, a gente só prega o Evangelho. Está errado. Outra parte da igreja diz: não, nós estamos aqui para suprir toda a necessidade de todas as pessoas, e esquece de pregar o Evangelho. Meu Deus, porque a gente é assim, não é? A gente toma um lado ou outro. Você não vê Jesus fazendo isso, você não vê a igreja das Escrituras Sagradas fazendo isso. Não, a igreja corre com as duas pernas, trabalha com as duas mãos. A igreja prega o Evangelho. Por isso nós estamos e devemos estar cheios do Espírito Santo, porque, irmãos, para distribuir comida ninguém precisa estar cheio do Espírito de Deus. Os espíritas fazem isso, os católicos fazem isso, os budistas fazem isso, e qualquer religião no mundo faz isso. Ninguém precisa da plenitude do Espírito Santo e do poder do Espírito de Deus para distribuir cesta básica, para suprir necessidades financeiras. Ninguém precisa disso. Fazer doações em dinheiro para que pessoas e alimentos e remédios cheguem às pessoas necessitadas. Ninguém precisa de estar cheio do Espírito Santo para dar um dinheiro para os Médicos Sem Fronteiras, ou para a OMS, ou para qualquer organização. Nós precisamos da plenitude do Espírito
e do poder do Espírito de Deus para pregar o Evangelho. Então veja, Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Aqui está a igreja. Por toda parte que vamos fazendo bem. Expressamos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus a todo ser humano, em todo momento, em todo lugar, em qualquer circunstância e a qualquer um. A qualquer um. Porque é graça. Nós não amamos os que, como Platão dizia, o amor é para aqueles que merecem ser amados. Não. E se falarmos de merecer, ninguém merece o amor de Deus. Então nós abençoamos qualquer pessoa. E Jesus, quando alimentava as multidões, 5.000 pessoas na primeira multidão, e na segunda multidão 4.000, tudo homens, fora mulheres e crianças. Então, para lá de 10.000 pessoas foram abençoados. Ele não disse: olha, os que cometeram muito pecado vêm para cá que não vão comer, não, só os que cometeram pouco. Não. Ele deu comida para todo mundo, ele curou pessoas, ele restaurou vidas, ele ressuscitou mortos, ele fez tudo isso, irmãos. Ele fez tudo isso, sem ver a quem. E a igreja também abençoa as pessoas, dentro, obviamente, daquilo que é honesto, porque a mesma Bíblia que diz que o Senhor Jesus andava por toda parte fazendo bem, é o mesmo texto que diz que aquele que não trabalha não come. Então existe um equilíbrio aqui. Existe um equilíbrio. Nós não alimentamos a desonestidade, a preguiça, a falta de não querer trabalhar, alguma coisa nesse sentido. De jeito nenhum. Nós, de fato, como a Bíblia diz, nós sustentamos, nós ajudamos as que são verdadeiramente viúvas, ou pessoas que não podem trabalhar, pessoas que não têm condições de trabalho. Esse ajudamos. Os que podem trabalhar, trabalhem, porque o trabalho é de Deus. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O trabalho é de Deus, o trabalho é uma bênção. Ele veio antes da queda. Nós os cristãos gostam de trabalhar e trabalham bem para a glória de Deus. O que fazem com excelência para a glória de Deus. Um cristão verdadeiro vai trabalhar, ele gosta do trabalho, ele ama Deus e gosta do trabalho. Ele não ama o trabalho, mas ele gosta do trabalho. Ele gosta da segunda-feira, porque ele sabe que vai ser uma oportunidade para ele fazer o bem. Então, a gente não tem essa mentalidade de não gostar do trabalho, ou da preguiça, ou alguma coisa assim, de jeito nenhum, exatamente o contrário. Meus irmãos, mas nós ajudamos aquelas que são verdadeiramente viúvas, isso é, pessoas que não têm condição de trabalho. Os que têm condição de trabalho, nós apoiamos para ter uma. Tem profissão? Não tem, então vamos adquirir uma. Vamos pagar um curso profissionalizante para você, vamos abençoar você, para você ter uma profissão e trabalhar e exercer dignidade na sua vida. E quando você trabalhar, você vai juntar dinheiro para ajudar aqueles que são necessitados. O Evangelho nos tira dessa situação, tira a pessoa da ociosidade. Isso não é bíblico, essa questão de ficar ajudando pessoas que podem trabalhar e não querem trabalhar. Isso não é bíblico de forma alguma, mas o nosso texto sagrado mostra, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, Ele fazia o bem em toda parte, por todos os lugares, em todos os momentos, mas Ele também curava os oprimidos do diabo. E aqui está a pregação do Evangelho. A igreja, de um lado, ajuda os verdadeiramente necessitados, mas ao mesmo tempo prega o Evangelho. Nunca deixamos de pregar o Evangelho. Você nunca pode simplesmente estar lá no seu trabalho, ser um excelente funcionário. Excelente funcionário. O melhor funcionário lá tem que ser você. O melhor gerente, o melhor supervisor deve ser você. Você, como cristão, deve fazer o melhor trabalho para a glória de Deus. Sempre. Sempre. Nós nunca podemos ser miseráveis, medíocres naquilo que fazemos. Nunca. Nós devemos
devemos ser os melhores e fazer o trabalho com a maior responsabilidade, maior eficiência, menor desperdício. Nós devemos fazer sempre o melhor. Sempre. Não importa onde você está. Ah, pastor, mas aqui todo mundo faz um trabalho miserável. Você não. Você é um cristão, você está fazendo boas obras. Você vai fazer para a glória de Deus. Porque até comer e beber, a gente faz para a glória de Deus, diz as Escrituras. Então, se você vai fazer o melhor. Ah, não, e a pessoa vai te pressionar. Não, faz assim não. Faz igual todo mundo. Não, eu estou aqui para fazer o melhor. E você deve, nesse momento, testemunhar. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo primeiro para Deus. E eu estou fazendo para as pessoas o melhor. Porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para Deus e para a glória de Deus. Então, essa mentalidade deve estar em você. Eu estou aqui para a glória de Deus. Deus me colocou aqui. Deus me deu esse emprego para a glória dele. E eu quero fazer o melhor para ele aqui. E assim a gente faz em casa, e a gente faz na comunidade, a gente faz em qualquer lugar, em toda parte fazendo bem. Mas você nunca pode ser apenas um bom funcionário, o melhor funcionário. Você tem que pregar o Evangelho. Se você não pregar o Evangelho, você não está fazendo aquilo que Deus chama a fazer. Porque a maior de todas as boas obras é pregar o Evangelho. O maior benefício que você pode fazer às pessoas é pregar o Evangelho para elas. É pregar o Evangelho para elas. Porque, irmão, o pão que você dá a alguém, a roupa que você dá a alguém, isso se desgasta rapidamente. Mas o Evangelho que você prega é eterno. Pregue o Evangelho. Fale de Cristo. Testemunhe do seu Senhor. Com suas atitudes, com a maneira como você trabalha, com as boas obras, a maneira como você atende as pessoas. Às vezes você vai em algum lugar, você é miseravelmente atendido. As pessoas são rudes, grosseiras, desrespeitosas. Você não. Você não. Você vai olhar para aquela pessoa e lembrar: Cristo ama essa pessoa. A graça de Deus está sobre essa pessoa. Ali está um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, a queda quebrou essa imagem. Mas ali está alguém único que Deus criou. E ainda que eu tenha que ser firme, ainda que eu tenha que ser técnico e profissional no que eu estou fazendo, eu vou fazer aquilo com todo respeito. Eu vou fazer aquilo com toda dignidade. Porque ali está uma pessoa. Ali está uma pessoa. Pastor, mas se chega alguém bêbado, drogado, como é que eu... Não tem como atender a pessoa que está sendo agressiva. Chama alguém responsável para deter a pessoa, controlar a pessoa. Mas a gente não está ali para desrespeitar ninguém, irmãos. Ninguém. Nós não estamos para fazer um serviço miserável para ninguém. Porque nós fomos chamados como texto bíblico. Deus ungiu a Jesus de Nazaré e ele andou por toda parte fazendo bem. Isso, irmãos, isso é Evangelho. Isso são boas obras. Boas obras não é um momento que a gente separa para dar roupa para alguém, não. É tudo que nós somos e tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho de Cristo, fale de Cristo para as pessoas, anuncie o Evangelho. As pessoas estão convivendo com você, pregue o Evangelho para elas, fale do amor de Deus, testemunhe da graça de Deus com a sua vida e com suas palavras. Não se limite a simplesmente pregar o Evangelho com a sua vida. Lembre-se que Deus vai falar através das suas palavras. Pregue o Evangelho, fale de Cristo, anuncie o amor de Deus. Seja instrumento da graça preciosa de Deus. Isso são boas obras. É isso que muda uma comunidade, irmãos. É isso que muda uma família. É isso que muda o ambiente de trabalho. Essa vida em Deus, essa vida para a glória de Deus. E é isso que vai curar os oprimidos do diabo. Essa palavra oprimidos aqui
É uma palavra que por todas as partes, por todos os lados, é uma preposição grega que quer dizer por todos os lados, por todos os meios. Há um domínio, há um governo do diabo sobre a pessoa. Assim está o mundo, assim está a cultura. Você imagina, quando Jesus chegou, quantas pessoas, e esse texto está sendo falado por Pedro, e o ministério de Jesus foi no meio do povo de Israel, não foi entre os gentios, pagãos, que estavam lá na idolatria de um monte de deuses, não, foi dentro da nação de Israel. Ele veio para os seus, e eles tinham só Deus, eles não estavam adorando um monte de estátuas, não, eles tinham só Deus. Mas quando Jesus chegou, os viu tomados, oprimidos pelo diabo. Esse texto está falando do povo da aliança, do povo de Israel, nas garras de Satanás. Haviam lá publicanos e pecadores, haviam pessoas que estavam entregues à bebida, à imoralidade e ao amor ao dinheiro, publicanos e pecadores. Você vê, Jesus encontra aquela mulher na cidade de Sicar, a cidade dos bêbados. Está lá aquela mulher, já tinha 5 maridos, já teve 5 homens na vida dela, e o homem que agora tem não é marido dela. A outra estava pega em flagrante adultério na cama com outro homem, trouxeram para Jesus. Veja a situação. Mas essas pessoas se converteram. Os publicanos e pecadores, disse Jesus, eles vão entrar na frente de vocês no reino de Deus. Mas a pior espécie de pecado não é a bebida, não é a imoralidade sexual, não é o amor ao dinheiro. Esses não são os maiores pecados, e nem os mais difíceis de se livrar deles. As cadeias mais pesadas e mais grossas, as barras de ferro mais densas que existem, são as da religiosidade. Quando é que você viu um fariseu se convertendo? Quando é que você viu um religioso ajoelhado aos pés de Jesus, chorando os seus pecados? Você não vê isso na Bíblia. Você não vê nenhum religioso se prostrando diante de Jesus, quebrantado, contrito, humilhado, chorando, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Você vê uma mulher com uma vida criminosa, uma vida imoral aos pés de Jesus. Você não vê um religioso. Eu quero dizer para você que o texto sagrado diz assim, que Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, os dominados pelo diabo. Eu quero dizer para vocês que o maior domínio do diabo é a religiosidade. E essas são as cadeias mais difíceis de alguém se livrar. Uma pessoa pode ser livre da imoralidade, das drogas, da bebida, do amor ao dinheiro, mas dificilmente uma pessoa vai ser livre da religiosidade. A gente tem uma visão contrária, não é? Alguém que é religioso, ora, essa pessoa aqui está perto de Deus, essa pessoa ora, ela lê a Bíblia, às vezes ela vai para o culto ou para a missa, ora, essa pessoa é religiosa, essa pessoa está perto de Deus. Não, exatamente o contrário. O que nós vemos na Bíblia é que os publicanos e pecadores são salvos, mas os religiosos não. Os mesmos religiosos que estavam no templo, os mesmos religiosos que crucificaram a Jesus, foi a mesma multidão religiosa que gritou: crucificam, crucificam. A religiosidade, irmãos, tem raízes grossas demais. A religiosidade raramente é uma planta pequena. Ela geralmente é uma árvore grande e antiga na vida de uma pessoa. E ela é muito difícil de se arrancar. Você conta na mão quantos religiosos se aproximaram de Jesus ou Nicodemos, e aí você fica tentando procurar um ou outro, José de Arimateia, aí você fica tentando procurar um ou outro e você não consegue mais achar. Mas veja,
A graça de Deus alcança e rompe as cadeias até dos religiosos. Prega o Evangelho, querido. Prega o Evangelho. A maior de todas as boas obras que você vai fazer é pregar o Evangelho. Distribuir cestas básicas ou qualquer coisa assim é uma bênção que devemos fazer. Não devemos nos omitir de fazer o sopão. Mas nós não podemos de fazer a maior de todas as boas obras: pregar o Evangelho. Curar aqueles que estão oprimidos pelo diabo. E Jesus curou a todos. Não existe religiosidade, não existe vício, não existe tragédia moral, seja espiritual. A pessoa pode estar nas garras do diabo, não importa onde essa pessoa está. Deus pode libertar essa pessoa. Eu fiz um pacto com o diabo, não me interessa o que você fez na sua vida, aonde você foi, eu fui para o cemitério, não importa onde você foi. Cristo é poderoso para libertar você. Cristo é poderoso. Entregue sua vida a Jesus. O Espírito de Deus te chama, que você possa ser ousado, intrépido, corajoso para pregar o Evangelho e dizer que Jesus cura todos os oprimidos pelo diabo. Ele salva cada um, Ele sara cada um. E o texto termina: e nós somos testemunhas de tudo o que o Senhor Jesus fez. Que você seja uma testemunha. Que Deus use a sua vida. Que Deus use você onde você estiver, onde Deus colocou você. Lembrando que tudo que você está fazendo, meu amado irmão, cada palavra, cada ação, tudo que você é e tudo que você faz são boas obras. Que Deus possa fazer isso. Se esse povo estava tão oprimido pelo diabo e Jesus expulsou o demônio de um só homem, tinha 5.000 demônios. Um judeu, 5.000 demônios. Eram 2 homens de Genezaré. Um evangelho fala de 2 homens, o outro evangelho se foca apenas em um. 5.000 demônios entre os sepulcros, morando no meio dos mortos. Ninguém podia deter aqueles homens. Prenderam eles com cadeias, eles arrebentavam tudo. Meus irmãos, quando Jesus pisou naquela terra, eles vieram, ajoelharam diante de Jesus e disseram: por que viestes aqui, Jesus, Filho do Deus vivo? Vieste para nos atormentar antes do tempo. Antes do tempo. E aí então, meus irmãos, aqueles homens são libertos. E o texto diz que eles estavam vestidos, olha as duas obras, roupa, vestidos, em sã consciência, junto a Jesus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Os demônios saem, o arrependimento chega, a salvação chega, a dignidade, roupas chegam na vida da pessoa. E eles querem seguir Jesus, o homem quer seguir Jesus. Jesus disse: não. A população ficou com medo de Jesus. Agora você fica aqui e conta os seus e o que o Senhor fez por você. E quando você vê, capítulos depois, Jesus volta no mesmo local e aquela cidade recebe Jesus de braços abertos e muita gente é salva dele. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. É assim que nós devemos fazer. Em toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. A porta do reino de Deus é a mais larga que existe no mundo. Todo aquele que vem a mim, nunca jamais eu lançarei fora. Se veio, o Pai trouxe, porque ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Se veio, nunca jamais eu lançarei fora. Então, meu amado irmão, que você aplane os pulmões, agarrando a certeza da graça de Deus, do amor de Deus, e isso é um impulso para a gente, porque o nosso Senhor cura todos os oprimidos do diabo. Todos. Não existe limite para o poder do nosso Senhor. Então você pode tomar essa palavra e sabendo que Deus, todo aquele que tem a Cristo, de maneira nenhuma ele lança fora. Você se anima a pregar o Evangelho, porque primeiro o Senhor cura todos os oprimidos do diabo, não importa a condição dessa pessoa, e todo aquele que vem, ele nunca jamais lançará fora. Então você se anima a pregar o Evangelho.
e disse: ambiente do teu Espírito. Usa a minha vida, aonde eu estou, me dê oportunidades e me ensina a criar oportunidades para agir em bondade, em amor para com as pessoas, mas para pregar com ousadia o Evangelho da graça de Deus, porque o nosso Senhor, como diz o texto, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo que o Senhor fez. Nós possamos viver esse texto para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, querido irmão. Feche seus olhos.